O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi, Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderão: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas crerão nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Não vos arrependestes para crer nele. Irmãos e irmãs, é palavra da nossa salvação. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em nosso santuário, você que nos acompanha pela nossa web rádio e pelo nosso blog, pelos meios de comunicação que participam desta celebração. Hoje estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. Estamos rezando pelo Sínodo dos Bispos, encontro de bispos que o Papa Francisco convocou no próximo mês de outubro para refletir e rezar sobre a situação das famílias no mundo de hoje, no contexto da evangelização.
e também aproveitando este fim de semana em que a nossa Arquidiocese de São Luís acolhe o Congresso Nacional da Pastoral Familiar. É a família no centro da vida da nossa igreja, da preocupação, das orações, da reflexão da nossa igreja. E hoje ainda, como último domingo do mês de setembro, dedicamos de forma carinhosa a Bíblia, a Palavra de Deus, nesta conclusão do mês da Bíblia. Esta palavra que tem a força para iluminar as nossas vidas, a partir do momento, é claro, que nós permitimos que ela ocupe espaço dentro de nós e nos oriente em nossos relacionamentos, nossas decisões, em nossa jornada diária. Hoje a liturgia da palavra nos oferece, de início, uma reflexão do texto do profeta Ezequiel. A discussão que o profeta levanta aqui é sobre a conduta. Deus é o justo por excelência. Quem faz o seu viver, viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, viverá uma vida reta, justa e santa. Quanto mais próximos da vontade de Deus, mais justos seremos. Quanto mais distantes, mais dificuldades teremos para uma vida santa e correta. O autor então faz a reflexão: por que será que muitas vezes justos se tornam maus e maus se tornam justos? Talvez o X da questão é a vivência e perseverança na palavra de Deus. Quando um justo abandona por causa dos pecados, das falhas, da falta de perseverança, da falta de firmeza na fé, quando ele abandona, quando ele se distancia da palavra de Deus, a vida dele começa a se desencaminhar. E pelo contrário, quando alguém que está afastado descobre esta palavra, se encanta com ela, percebe que a mudança para melhor começa a acontecer na sua vida. Então, quanto mais a palavra de Deus estiver preenchendo a nossa vida, mais andaremos de acordo com a vontade, com os preceitos do Senhor. É a oportunidade para a nossa reflexão pessoal. A minha vida tem suficientemente espaço e abertura para esta palavra de Deus? Eu busco colocá-la em lugar de destaque quando eu vou fazer minhas escolhas, nos meus relacionamentos, nos meus empreendimentos, no dia a dia da minha vida? Depois ouvimos também a leitura de Paulo a Filipenses. Filipenses é uma comunidade muito querida por Paulo, e nessa comunidade ele escreveu textos belíssimos. Um deles é o que a liturgia nos apresenta hoje. Paulo apresenta o hino de Cristo que se humilhou, se abaixou, digamos assim, para vir ao nosso encontro. O autor começa dizendo, então, fazendo uma espécie de comparação entre o primeiro Adão, aquele do Gênesis, que foi desobediente àquilo que Deus lhe pediu, e o novo Adão, que Paulo diz que é Jesus, que vindo ao nosso encontro foi totalmente obediente, e obediente até a morte de cruz. Um primeiro desobediente por causa do orgulho, o segundo obediente porque amava e tinha humildade. Assim, Paulo nos coloca para refletir o seguinte: a vida cristã é essencialmente caridade, e caridade, já dizem os autores, é o amor colocado em obras, colocado a serviço. Não pode ter caridade ou empreender gestos de caridade quem tem no coração orgulho e egoísmo, porque são antagonistas por excelência de uma vida caridosa. Quanto mais orgulho, quanto mais egoísmo preencher o meu coração, menos capaz de caridade eu serei. E aí Paulo nos coloca o exemplo de Jesus, que não era orgulhoso, sendo Deus se fez homem, sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. Amor gratuito e humildade fizeram de Jesus totalmente capaz de entregar a sua vida para nos salvar, para nos redimir. E o hino então que Paulo escreve fala disso, que Cristo, sendo Deus, se fez homem para nos enriquecer. Ele vem ao nosso encontro com o coração aberto, com amor e com humildade. Isso ensina a nós. Queremos ser cristãos de verdade, capazes da caridade? Menos orgulho, menos egoísmo, menos vaidade, mais humildade e mais amor gratuito
E o nosso modelo é Jesus. Paulo chega a dizer para a gente assim: você quer ser caridoso, quer ser cristão de verdade? Qual é o caminho? Imitar a Cristo Jesus, se fazer humilde, amar com gratuidade. Quanto mais imitarmos Jesus, mais capazes do amor que salva nós seremos. Assim, nós também ouvimos há pouco o evangelho de hoje. No capítulo de Mateus 21, Jesus acabara de entrar em Jerusalém e o conflito com as autoridades religiosas está chegando no seu ponto limite, onde depois Jesus será preso, julgado injustamente e condenado à morte e morte de cruz. Assim, Jesus aqui, no início deste capítulo, nos apresenta a parábola dos 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. É bom lembrar, ou perceber, que esta parábola é dirigida às autoridades, sacerdotes e anciãos do povo daquela época. E pergunta: que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: vai trabalhar na minha vinha. Depois disse ao segundo. Respondeu sim, mas na sua prática não foi. Outro disse que não iria, mas mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. A vinha na Bíblia, ela é símbolo do povo de Deus, do reino de Deus, do trabalho para Deus. Trabalhar na vinha é engajar-se, é comprometer-se na vida da igreja, da comunidade, é exercer as virtudes cristãs a serviço das pessoas de forma indiscriminada, sem colocar condições. Trabalhar na vinha é trabalhar para Deus, para construir o reino de Deus. Esta parábola pode nos trazer 2 significados. O primeiro é comparar com o antigo Israel e o povo de Deus, a igreja. Como assim? O antigo Israel, representado pelas lideranças, ouviam a pregação de Jesus, mas não se convertiam. Chegavam até a achar bonito, mas não mudavam de vida. E a igreja, o novo Israel, os pecadores, os excluídos, os marginalizados, que não faziam parte da elite do povo, mas ouvindo a pregação de Jesus, se deixavam encantar por Jesus e mudavam de vida. Nos dias de hoje, aqui a segunda questão se compara a nós também, no perigo que nós podemos correr quando achamos a palavra de Jesus bonita, achamos as celebrações da nossa igreja belas, gostamos de muitas coisas, mas na prática o coração não se converte, os comportamentos não melhoram e nós não damos adesão cotidiana na construção do reino de Deus. E aí Jesus diz para a gente que o importante é que o determinante para uma vida de fé, ou para ser acolhido como um trabalhador da vinha, não é falar, mas é fazer a vontade do Pai. E o modelo de fazer a vontade do Pai é Jesus, que na carta aos Filipenses, que meditamos há pouco, fez tudo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Adão foi desobediente, Jesus foi plenamente obediente à vontade de quem? Do Pai. Lembram do 4º mandamento? O que diz o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Qual é a melhor maneira de um filho honrar seu pai e sua mãe? Obedecendo. Obedecer é a forma de honrar. Na Bíblia, quando o povo obedece aos preceitos, ele honra a Deus. No Evangelho, quando os discípulos seguem o caminho de Jesus, eles honram a Deus. Na nossa vida cotidiana, quando obedecemos a palavra de Jesus, quando colocamos ela em destaque na nossa vida para ouvi-la e praticá-la, nós estamos honrando a Deus. É essa reflexão que nós devemos fazer e que Jesus nos ensina. Honrar o Pai do céu é obedecer à sua vontade. E a vontade dele, aqui, nesta parábola que Jesus nos narra, é trabalhar na sua vinha, engajar-se na igreja, comprometer-se com os valores cristãos, amar com caridade, com gestos, com compromisso, com comprometimento cristão. Trabalhar na vinha é honrar o Pai do céu. E o nosso modelo é Cristo Jesus, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. No final do texto, Jesus lembra João Batista, que antes dele
veio e pregou um caminho de justiça. E aí ele lembra: as autoridades mandaram João Batista para a morte, cortaram a sua cabeça. Mas os pecadores públicos, as prostitutas, aqueles excluídos e discriminados de ontem, aceitaram a pregação, mudaram de vida, foram trabalhar na vinha e foram acolhidos no reino de Deus. Não cabe a nós apontar o dedo para os outros, mas cabe a cada um olhar para a própria vida. Eu escuto o chamado de Deus em Jesus. Que é bom que se diga, Jesus chama a todos. Todos os 2 filhos foram chamados. Agora a resposta, na prática, foi diferente. Como anda a nossa resposta? Nós amamos com gratuidade e com humildade? Ou o orgulho e o egoísmo ainda ocupam muito espaço em nosso coração? Somos capazes de honrar a Deus a partir de uma vida obediente à sua palavra? Peçamos a José, que soube obedecer à vontade de Deus naquele anúncio do anjo, que soube cuidar de Jesus e honrar a Deus com a sua vida justa, que Ele interceda por nós em nossa vida cristã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.